Milionário fica sem reação ao ver mãe surpreendendo. Depois que menina grita, ainda respira. Renato, o magnata do mundo corporativo, estava acostumado a resolver problemas com bilhares de reais. Mas nada o preparou para a chamada inesperada que mudaria sua vida em um instante. O som de sua filha Clara, com apenas 8 anos, soou angustiante, uma mistura de desespero e determinação. Papá, a vovó está no chão. Ela não está se mexendo. Os olhos de Renato se arregalaram. O alvoroço na voz dela o fez sentir um aperto no coração. Sem pensar 2 vezes, ele despediu-se rapidamente da reunião e saiu em disparada. O caminho de volta à cidade natal trouxe memórias que ele preferia manter enterradas. Lembranças de brincadeiras em uma rua de paralelepípedos, os cheiros do mercado local e, claro, a imagem da mãe, sempre tão carinhosa. Mas tudo isso havia mudado após o divórcio. A saudade era intensa, mas o orgulho o mantinha longe. Ao chegar, o cenário era sombrio. A casa, que um dia foi cheia de risos, agora parecia sufocada pela sombra da tragédia. Assim que cruzou a porta, Clara correu na frente, seu pequeno corpo ágil contrastando com a gravidade da situação. E então a gritaria. "Vovó, olha, ela ainda respira!" A frase ecoou pelas paredes, simples e poderosa. Preparado para um colapso, Renato a seguiu, seu coração batendo descompassado. Lá estava sua mãe, caída ao lado da poltrona, o corpo inerte e pálido. O silêncio que tomou conta do ambiente foi cortado pelo desespero de Clara, que rapidamente se agachou ao lado da avó. O olhar de Renato estava fixo na mãe, o que parecia uma eternidade em segundos, enquanto a vida se esvaía. Mas o grito de Clara ecoou como um raio, e tão logo ela agiu, agarrou a mão da avó, segurou com força. "Ainda respira", repetiu, como se aquela verdade pudesse ressuscitar o amor oculto entre eles. Sem pensar, Renato se aproximou, sentindo o nó na garganta. Ele se agachou e tocou o pulso da mãe. Por um momento, sentiu uma leve pulsação, um sinal de esperança. À medida que a ambulância chegava, a tensão estagnou. O que mais estava em jogo aqui? Seu passado o assombrava como uma névoa densa. O divórcio complicado, a separação da família, as feridas nunca curadas. De repente, aquele homem de negócios poderoso se viu impotente diante de um enigma emocional muito mais complexo do que qualquer negociação. Mas a vida de sua mãe não era a única coisa em jogo. Seu ex-sócio, que sempre assistira à sua ascensão com olhos de cobiça, estava a poucos passos, pronto para capitalizar sobre essa desgraça. A vingança era um prato que ele servia frio, e Renato teria que estar preparado. Enquanto os paramédicos trabalhavam, informações sobre velhos segredos começaram a surgir. A voz de sua mãe, antes tão doce, agora reverberava na mente de Renato como uma canção de ninar distorcida. Havia algo mais que ele não sabia, algo que sua mãe guardara às 7 chaves e que, se revelado, poderia reescrever toda a sua história. Com a vida da avó em risco e os fantasmas do passado começando a emergir, Renato sabia que precisava enfrentar a dor e decidir rapidamente se lutaria por sua família ou se deixaria o medo e a culpa dominarem suas ações. Clara, com toda a sua inocência, era a única que acreditava em milagres e segredos, e que ainda poderia existirem chances de redenção. Ei, antes de continuarmos, Cole, e já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Renato lutava para manter a calma,
Observando os paramédicos se movimentarem com eficiência em torno da sua mãe, algo inesperado aconteceu. O telefone de Renato, que ele havia esquecido no bolso, vibrou insistentemente. Era uma mensagem de texto. Ele hesitou, mas a voz angustiante de Clara e o estado da avó o empurraram a dar uma olhada. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas o conteúdo fez seu coração disparar. Eu sei o que você fez. O passado nunca está enterrado. Renato ficou paralisado. Sua mente tentou processar as palavras. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que ainda segurava a mão da avó. Um olhar de pura esperança em seu rosto. O que está acontecendo, papai? A pergunta dela foi como uma faca em seu peito. Os paramédicos tentaram estabilizar sua mãe, mas algo dentro dele estava se partindo. Aquela mensagem parecia um eco de tudo que ele havia tentado deixar para trás. Um pesadelo do qual não havia como escapar. Ele se afastou um pouco, afastando-se do tumulto, tentando se concentrar. Quem poderia ter enviado isso? O passado estava prestes a voltar com toda a sua força. Ele decidiu entrar em contato. Com a mão trêmula, ligou para o número, mas a ligação caiu na caixa postal. Desesperado, mordeu o lábio e travou os dedos. Afinal, o que ele tinha feito? Era sobre o divórcio? Sobre as desavenças que marcaram sua carreira? A incerteza o consumia. Então um grito cortou o ar. Clara havia se levantado, seu rosto agora uma máscara de pânico. Papai, olha! Ela apontou para a avó, que começou a mexer os dedos levemente. Uma onda de esperança passou por Renato, mas logo seguiu a dúvida. E se isso fosse momentâneo? Mas antes que pudessem sentir um alívio, a porta da frente se abriu com um estrondo. Um rosto familiar apareceu. Era o ex-sócio de Renato, Pedro. A expressão dele era uma mistura de preocupação e satisfação. Achei que você estivesse indisponível para lidar com problemas familiares, ele disse, sem se importar com os sentimentos alheios. O que você está fazendo aqui? A voz de Renato soou mais dura do que pretendia. Pedro se aproximou, os olhos fixos em Clara, depois na avó. O que uma grande fortuna vale se não se tem a família ao lado? O tom sarcástico apenas aumentou a tensão no ar. Renato estava preparado para reagir, mas Clara, com toda a sua inocência, correu até Pedro. Você sabe o que aconteceu, não é, tio Pedro? As palavras escaparam de seus lábios, como se não houvesse um peso atrás delas. Pedro hesitou, o sorriso desmoronando lentamente. Renato viu aquilo, um relance de algo que ele não compreendia. Uma verdade se formando ali. Em meio ao cenário caótico e à confusão emocional, Renato ficou imóvel. O que Clara queria dizer? O que Pedro parecia saber que iria ainda ferir mais toda a família? Uma nova onda de tensão cresceu entre eles, mais pesada que o silêncio que os envolvia. O olhar de Pedro se tornou incriminador. Cuidado com o que você deseja, Renato. Um manto de desconfiança pairava sobre os três. Entre a vida da avó, a revelação de segredos e a presença ameaçadora de Pedro, Renato percebeu que a situação não era apenas sobre a saúde de sua mãe. Tratava-se de um jogo muito mais profundo, uma teia de mentiras que tinha certeza de que há muito havia esquecido. O que mais poderia vir à tona? O que realmente sabia sobre sua mãe e o passado que tanto tentara esquecer? A urgência da situação agora se tornava um labirinto emocional e Renato sentiu um frio na espinha. Ele sabia que isso era apenas o começo de uma tempestade que mudaria tudo para sempre. Renato estava paralisado, prestando atenção no ar. O olhar de Pedro se tornara acusado.
e as palavras dele se instalavam como veneno. Cuidado com o que você deseja, Renato. O peso no estômago do magnata era insuportável, mas o que estava à sua frente exigia mais. Ele precisava manter a cabeça fria. Clara, ainda segurando a mão da avó, fez um movimento como se estivesse prestes a dar um passo em direção ao ex-sócio. Tio Pedro, você sabe algo? Pedro hesitou, suas feições mudando, mas logo um pequeno sorriso surgiu. Eu sempre soube mais do que você imagina. Nesse momento, a avó de Renato finalmente começou a se mover, mas não da maneira que esperavam. Um gemido baixo escapou de seus lábios, mas não era um som de renascimento. Era um chamado. Um chamado que soou mais como um aviso, um lamento distante, quase como se ela estivesse tentando comunicar algo importante. Renato sentiu seu sangue esfriar. O que a mãe poderia estar prestes a revelar? Ele se aproximou, e pânico encravado em sua alma. Mãe, por favor, diga-nos o que está acontecendo. A voz saiu mais aguda do que pretendia, mas a urgência era inegável. Mas antes que as palavras pudessem se formar, as luzes da ambulância iluminaram o ambiente, engolindo tudo em uma luz ofuscante. Os paramédicos entraram e a cena se transformou em um frenesi. Renato se afastou um pouco. Ele precisava de ar, enquanto Clara continuava engrossando o tom de voz, olhando entre os homens de branco e a avó. E então, um som perturbador cortou a cacofonia. Um ruído metálico. A porta da sala se fechou com um estrondo. Renato olhou ao redor, sua mente se contorcendo. O que estava acontecendo? A ambulância havia parado no lugar, mas alguém tinha trancado a porta de entrada? As pessoas lá fora pareciam inquietas, olhando enquanto a tensão se acumulava dentro. Renato, o que você está escondendo? Pedro perguntou com uma voz cortante, como se fosse a lâmina de uma faca. Cada palavra parecia um ataque, cada olhar um desafio. Mais uma vez, Renato hesitou. Não estou escondendo nada. Você é o último que pode me acusar. Sua resposta foi mais firme do que sentia, mas no fundo estava se perguntando se havia algo que realmente não soubesse. Se Pedro conhecia segredos que Renato havia conseguido ignorar por tanto tempo. Mas naquele instante, o olhar de Clara se voltou para a avó, agora mais agitada, começando a falar com dificuldade. Cuidado com ele. O que ele sabe? As palavras saíam arrastadas e Renato quase não ouviu. O que você sabe, mãe? Ele se virou com a intensidade do desespero em sua voz. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito irrompeu. A vovó arregalou os olhos e, num movimento abrupto, ergueu as mãos como uma súplica. A tendência natural de Renato foi avançar, mas o olhar dela parou o seu avanço. Revelações, segredos, o que você não sabe. Um rasgo de dor nas palavras dela era visível. O alívio e a esperança de que ela estivesse se recuperando se transformaram em um pressentimento aterrador. Pedro observava tudo com um sorriso torto, como se tivesse uma ficha em jogo que mais ninguém conhecia. Então, como um raio, uma lembrança atravessou a mente de Renato. Ele sempre acreditou que a relação entre Pedro e sua mãe fosse somente influenciada por negócios. Mas e se houvesse algo mais? Seu olhar fixo no ex-sócio parecia responder a essa pergunta. Você está mentindo. A acusação escapuliu de seus lábios antes que ele pudesse controlá-la. As palavras pairaram entre eles como um espectro. Mas antes que alguém pudesse sequer respirar,
A avó finalmente sussurrou. O passado não está enterrado. Ele sempre volta. As palavras ressoaram e o mundo ficou em silêncio. O que a vovó realmente sabia? O que estava emergindo daquela mistura de dor e revelação? Ao redor, os paramédicos estavam em choque e Clara olhava para eles, sem entender a gravidade. Era o começo de uma tempestade que Renato nunca havia previsto. Uma tempestade que não apenas ameaçava a vida de sua mãe, mas desenterrava um passado que talvez nunca tivesse sido esquecido. E com isso, uma única pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido nessa teia emaranhada de segredos? O passado não estava apenas ressurgindo, estava bombardeando Renato como um furacão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Cuidado com ele, o que ele sabe. O coração de Renato começava a perder o compasso, e ao mesmo tempo, a presença ameaçadora de Pedro tornava-se insuportável. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A voz de Renato tinha um tom de desafio, mas sua verdade interior estava sendo arrastada para longe. Todos na sala, incluindo os paramédicos, estavam atentos. Clara, com seus olhos de criança confusa, olhava entre os adultos sem entender a gravidade da situação, mas com um pressentimento claro. A avó, com um esforço visível, continuava a mover os lábios. Ele tem muito poder. A cada palavra, Renato sentia que algo profundo e obscuro estava prestes a ser revelado. Mas antes que pudesse indagar mais, um tumulto do lado de fora chamou a atenção de todos. O som de sirenes, gritos e gente se aglomerando. Algo estava prestes a se desenrolar. A porta se abriu abruptamente e um grupo de policiais invadiu o ambiente. Onde está a vítima? Precisamos de espaço. O oficial mais alto, com uma expressão grave, olhou ao redor. Renato congelou. Essa situação estava crescendo em magnitude. O que estavam fazendo ali? É minha mãe, Renato apontou, indignado. O que acontece aqui? Mas o policial ignorou a pergunta, avançando em direção à avó. O pânico tomou conta de Renato. Ela precisa de ajuda. Deixe-a em paz. Enquanto isso, Pedro aproveitou a confusão e se adiantou. Renato, talvez devêssemos considerar as circunstâncias. A voz dele era suave, quase cínica. O que ele sabia? A avó, agora mais agitada, tentando colocar os pensamentos em ordem, levantou a mão e gritou. Os documentos. Eles precisam vir à tona. O que você fez, Pedro? Suas palavras eram como uma bomba. Renato sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Documentos? Renato perguntou incrédulo. Uma onda de desespero o envolveu. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com isso? O olhar de Clara, agora cheio de medo, fez Renato querer proteger a filha. Mas a revelação estava se tornando inevitável. Você não deve ter feito isso, mãe. Renato sussurrou, a compreensão começando a se infiltrar. Tinha certeza de que, mas a voz dela cortou suas palavras, subindo em um grito angustiado. Ele é seu pai. Pedro não é apenas um ex-sócio. Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras da avó pairavam no ar, pesadas, como se um véu estivesse sendo levantado sobre uma verdade dolorosa e oculta. Renato piscou, tentando superar a surpresa. Não, isso não é possível. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horripilante, uma conexão que ele nunca imaginara. Os olhares ao redor mudaram. A confusão, a desconfiança, o choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Pedro, agora com um semblante irreconhecível, se aproximou, com um sorriso que misturava vitória e desespero. Você finalmente percebeu. Renato, segredos não se enterram tão facilmente. Clara estava em choque.
sem entender, mas o pânico no seu olhar disse tudo. Papai, o que está acontecendo? A inocência da criança contrastava com a tempestade que se formava entre os adultos. Você mentiu. Renato virou-se para Pedro, buscando respostas com um olhar penetrante. Mas Pedro só esboçava um sorriso sombrio. Não está claro? A verdade é um fardo que poucos podem carregar. As sirenes lá fora pareciam ecoar com a revelação. O passado já não era uma sombra, era uma realidade brutal e tangível. E tudo isso acontecia na frente de Clara, que só queria a avó bem. Renato, precisa decidir o que fazer agora. Especificou a avó, sua voz jamais fraca. O que você vai defender? A verdade ou a mentira? A ambiguidade da situação o esmagava. O que Renato faria? A mentira é um manto que protege ou que destrói. Neste momento, uma nova sirene soou, uma que não poderia ser ignorada. O que seria da sua família agora que os segredos estavam se desenrolando? O futuro se tornava cada vez mais nebuloso. A única certeza que Renato tinha era que, de alguma forma, o passado tinha voltado para cobrar a fatura e ele estava prestes a enfrentar a tempestade resultante desse encontro devastador. O passado não estava apenas ressurgindo, estava bombardeando Renato como um furacão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Cuidado com ele, o que ele sabe. O coração de Renato começava a perder o compasso e a presença ameaçadora de Pedro tornava-se insuportável. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A voz de Renato tinha um tom de desafio, mas a verdade interior estava sendo arrastada para longe. Todos na sala, incluindo os paramédicos, estavam atentos. Clara, com seus olhos de criança confusa, olhava entre os adultos, sem entender a gravidade da situação, mas com um pressentimento claro. A avó, com um esforço visível, continuava a mover os lábios. Ele tem muito poder. A cada palavra, Renato sentia que algo profundo e obscuro estava prestes a ser revelado. Mas antes que pudesse indagar mais, um tumulto do lado de fora chamou a atenção de todos. O som de sirenes, gritos e gente se aglomerando. Algo estava prestes a se desenrolar. A porta se abriu abruptamente e um grupo de policiais invadiu o ambiente. Onde está a vítima? Precisamos de espaço. O oficial mais alto, com uma expressão grave, olhou ao redor. Renato congelou. Essa situação estava crescendo em magnitude. O que estavam fazendo ali? É minha mãe, Renato apontou indignado. O que acontece aqui? Mas o policial ignorou a pergunta, avançando em direção à avó. O pânico tomou conta de Renato. Ela precisa de ajuda. Deixa em paz. Enquanto isso, Pedro aproveitou a confusão e se adiantou. Renato, talvez devêssemos considerar as circunstâncias. A voz dele era suave, quase cínica. O que ele sabia? A avó, agora mais agitada, tentando colocar os pensamentos em ordem, levantou a mão e gritou. Os documentos, eles precisam vir à tona. O que você fez, Pedro? Suas palavras eram como uma bomba. Renato sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Documentos? Renato perguntou incrédulo. Uma onda de desespero o envolveu. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com isso? O olhar de Clara, agora cheio de medo, fez Renato querer proteger a filha. Mas a revelação estava se tornando inevitável. Você não deve ter feito isso, mãe. Renato sussurrou, a compreensão começando a se infiltrar. Tinha certeza de que, mas a voz dela cortou suas palavras, subindo em um grito angustiado. Ele é seu pai.
Pedro não é apenas um ex-sócio. Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras da avó pairavam no ar, pesadas, como se um véu estivesse sendo levantado sobre uma verdade dolorosa e oculta. Renato piscou, tentando superar a surpresa. Não, isso não é possível. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horripilante. Uma conexão que ele nunca imaginara. Os olhares ao redor mudaram. A confusão, a desconfiança, o choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Pedro, agora, com um semblante irreconhecível, se aproximou, com um sorriso que misturava vitória e desespero. Você finalmente percebeu, Renato. Segredos não se enterram tão facilmente. Clara estava em choque, sem entender. Mas o pânico no seu olhar disse tudo. Papai, o que está acontecendo? A inocência da criança contrastava com a tempestade que se formava entre os adultos. Mas antes que Renato pudesse responder, um novo caos irrompeu. Um homem de aparência robusta irrompeu pela porta, ofegante e agitado. Eu preciso de ajuda. Eles estão vindo atrás de mim. O pânico em sua voz era palpável. Todos se viraram em direção ao estranho, confundidos e intrigados. Quem é você? Gritou um dos paramédicos, enquanto a tensão no ar aumentava. Não tenho tempo. Eles sabem. O que acontecerá com você, Renato? Se não fizer o que eu digo, será pior do que imagina. O homem olhou para Pedro, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Do que você está falando? Renato estava confuso, mas havia um medo genuíno em sua voz. O homem respirou fundo e, em um ato desesperado, puxou os documentos de um envelope rasgado. Mostrando a todos, ele disparou. Esses papéis comprovam que você não é o que pensa. O que são esses documentos senão a evidência de uma vida falsa? Seu pai não é apenas Pedro, é ele que orquestra toda essa trama. A sala inteira congelou. O impacto da revelação foi como uma explosão. Os olhares mudaram novamente, agora todos voltados para Pedro, cuja expressão se contorceu entre o desdém e o medo. Clara olhou para Renato, os olhos cheios de perguntas. Papai, quem somos nós realmente? O que mais poderia vir à tona? E o que realmente sabia sobre sua própria família? O chão sob seus pés parecia desmoronar, e enquanto o caos se desenrolava, Renato sentiu que toda a sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Uma tempestade havia começado e ele estava no olho dela, cercado por segredos que jamais imaginou que existiam. A necessidade de descobrir a verdade era agora uma questão de sobrevivência, e, em um mundo onde a verdadeira natureza das pessoas poderia ser distorcida, Renato sabia que seus laços poderiam ser mais perigosos do que jamais poderia imaginar. O passado não estava apenas ressurgindo, estava bombardeando Renato como um furacão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Cuidado com ele, o que ele sabe. O coração de Renato começava a perder o compasso, e a presença ameaçadora de Pedro tornava-se insuportável. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A voz de Renato tinha um tom de desafio, mas a verdade interior estava sendo arrastada para longe. Todos na sala, incluindo os paramédicos, estavam atentos. Clara, com seus olhos de criança confusa, olhava entre os adultos, sem entender a gravidade da situação, mas com um pressentimento claro. A avó, com um esforço visível, continuava a mover os lábios. Ele tem muito poder. A cada palavra, Renato sentia que algo profundo e obscuro estava prestes a ser revelado. Mas antes que pudesse indagar mais, um tumulto do lado de fora chamou a atenção de todos. O som de sirenes, gritos e gente se aglomerando.
algo estava prestes a se desenrolar. A porta se abriu abruptamente e um grupo de policiais invadiu o ambiente. Onde está a vítima? Precisamos de espaço. O oficial mais alto, com uma expressão grave, olhou ao redor. Renato congelou. Essa situação estava crescendo em magnitude. O que estavam fazendo ali? É minha mãe! Renato apontou, indignado. O que acontece aqui? Mas o policial ignorou a pergunta, avançando em direção à avó. O pânico tomou conta de Renato. Ela precisa de ajuda. Deixe-a em paz. Enquanto isso, Pedro aproveitou a confusão e se adiantou. Renato, talvez devêssemos considerar as circunstâncias. A voz dele era suave, quase cínica. O que ele sabia? A avó, agora mais agitada, tentando colocar os pensamentos em ordem, levantou a mão e gritou. Os documentos, eles precisam vir à tona. O que você fez, Pedro? Suas palavras eram como uma bomba. Renato sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Documentos? Renato perguntou, incrédulo. Uma onda de desespero o envolveu. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com isso? O olhar de Clara, agora, cheio de medo, fez Renato querer proteger a filha. Mas a revelação estava se tornando inevitável. Você não deve ter feito isso, mãe. Renato sussurrou, a compreensão começando a se infiltrar. Tinha certeza de que... Mas a voz dela cortou suas palavras, subindo em um grito angustiado. Ele é seu pai. Pedro não é apenas um ex-sócio. Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras da avó pairavam no ar, pesadas, como se um véu estivesse sendo levantado sobre uma verdade dolorosa e oculta. Renato piscou, tentando superar a surpresa. Isso não é possível. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horripilante. Uma conexão que ele nunca imaginara. Os olhares ao redor mudaram, a confusão, a desconfiança, o choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Pedro, agora com um semblante irreconhecível, se aproximou, com um sorriso que misturava vitória e desespero. Você finalmente percebeu, Renato. Segredos não se enterram tão facilmente. Clara estava em choque, sem entender, mas o pânico no seu olhar disse tudo. Papai, o que está acontecendo? A inocência da criança contrastava com a tempestade que se formava entre os adultos. Mas antes que Renato pudesse responder, um novo caos irrompeu. Um homem, de aparência robusta, irrompeu pela porta, ofegante e agitado. Eu preciso de ajuda. Eles estão vindo atrás de mim. O pânico em sua voz era palpável. Todos se viraram em direção ao estranho, confundidos e intrigados. Quem é você? Gritou um dos paramédicos, enquanto a tensão no ar aumentava. Não tenho tempo. Eles sabem. O que acontecerá com você, Renato, se não fizer o que eu digo? Será pior do que imagina. O homem olhou para Pedro, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Do que você está falando? Renato estava confuso, mas havia um medo genuíno em sua voz. O homem respirou fundo e, em um ato desesperado, puxou os documentos de um envelope rasgado. Mostrando a todos, ele disparou. Esses papéis comprovam que você não é o que pensa. O que são esses documentos senão a evidência de uma vida falsa? Seu pai não é apenas Pedro? É ele quem orquestra toda essa trama. A sala inteira congelou. O impacto da revelação foi como uma explosão. Os olhares mudaram novamente, agora todos voltados para Pedro, cuja expressão se contorceu entre o desdém e o medo. Clara olhou para Renato, os olhos cheios de perguntas. Papai, quem somos nós realmente? Antes que qualquer um pudesse reagir,
um novo evento chocante irrompeu. As sirenes, que até então pareciam distantes, começaram a se aproximar rapidamente. E vozes gritando polícia, abram a porta, ecoaram pelo ar, penetrando a tensão como facas. O que mais estava prestes a ser revelado? Sem aviso, as luzes da ambulância começaram a piscar, e um grupo de policiais irrompeu pela porta dos fundos, reforçando a barreira ao redor do prédio. Era um cerco. Ninguém sai. Soltaram eles, com seriedade, enquanto olhavam para Renato e Pedro. Imediatamente, a atmosfera ficou pesada. Vocês estão cercados. Temos ordens para prender todos aqui. E assim a realidade se desfez. Renato sentiu um nó na garganta. A vida que conhecia estava se desvanecendo, e a verdade se tornava uma prisão. A última coisa que viu foi a mão suada de Clara buscando a dele, enquanto o mundo à sua volta se desmoronava em caos e confusão. Papai, o que vai acontecer agora? A inocência dela perfurou o silêncio. O futuro se tornava um enigma tenebroso, e tudo o que ele podia fazer era apertar a mão dela, como um último sinal de esperança em meio ao horror iminente que o envolvia. A tempestade agora realmente começava. O passado não estava apenas ressurgindo, estava bombardeando Renato como um furacão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Cuidado com ele, o que ele sabe. O coração de Renato começava a perder o compasso, e a presença ameaçadora de Pedro tornava-se insuportável. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A voz de Renato tinha um tom de desafio, mas a verdade interior estava sendo arrastada para longe. Todos na sala, incluindo os paramédicos, estavam atentos. Clara, com seus olhos de criança confusa, olhava entre os adultos, sem entender a gravidade da situação, mas com um pressentimento claro. A avó, com um esforço visível, continuava a mover os lábios. Ele tem muito poder. A cada palavra, Renato sentia que algo profundo e obscuro estava prestes a ser revelado. Mas antes que pudesse indagar mais, um tumulto do lado de fora chamou a atenção de todos. O som de sirenes, gritos e gente se aglomerando. Algo estava prestes a se desenrolar. A porta se abriu abruptamente e um grupo de policiais invadiu o ambiente. Onde está a vítima? Precisamos de espaço. O oficial mais alto, com uma expressão grave, olhou ao redor. Renato congelou. Essa situação estava crescendo em magnitude. O que estavam fazendo ali? É minha mãe, Renato apontou, indignado. O que acontece aqui? Mas o policial ignorou a pergunta, avançando em direção à avó. O pânico tomou conta de Renato. Ela precisa de ajuda. Deixa-a em paz. Enquanto isso, Pedro aproveitou a confusão e se adiantou. Renato, talvez devêssemos considerar as circunstâncias. A voz dele era suave, quase cínica. O que ele sabia? A avó, agora mais agitada, tentando colocar os pensamentos em ordem, levantou a mão e gritou. Os documentos. Eles precisam vir à tona. O que você fez? Pedro, suas palavras eram como uma bomba. Renato sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Documentos? Renato perguntou, incrédulo. Uma onda de desespero o envolveu. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com isso? O olhar de Clara, agora cheio de medo, fez Renato querer proteger a filha. Mas a revelação estava se tornando inevitável. Você não deve ter feito isso, mãe. Renato sussurrou, a compreensão começando a se infiltrar. Tinha certeza de que, mas a voz dela cortou suas palavras, subindo em um grito angustiado. Ele é seu pai. Pedro não é apenas um ex-sócio.
Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras da avó pairavam no ar, pesadas, como se um véu estivesse sendo levantado sobre uma verdade dolorosa e oculta. Renato piscou, tentando superar a surpresa. Não, isso não é possível. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horripilante. Uma conexão que ele nunca imaginara. Os olhares ao redor mudaram. A confusão, a desconfiança, o choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Pedro, agora com um semblante irreconhecível, se aproximou, com um sorriso que misturava vitória e desespero. Você finalmente percebeu, Renato. Segredos não se enterram tão facilmente. Nesse momento, a avó fez um esforço visível, erguendo a voz uma última vez. Cuidado, você precisa. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ressoou do lado de fora, quase como se o universo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. O chão sob seus pés tremeu. A estrutura da casa, como um castelo de cartas, pareceu balançar. Janelas estouraram, e a luz do dia foi rapidamente eclipsada por uma sombra. Damiana, a mulher do ex-sócio de Renato, apareceu repentinamente no limiar, ofegante e pálida. Renato, corre! Eles estão aqui! O caos tomou conta. Pedro, perdido entre a revelação e o pânico, se virou. O que você fez? A urgência em sua voz era inegável, e todas as desculpas que Renato poderia dar desapareceram. O elo da família era quebrado. O choque pairava no ar como um odor podre. O grupo de policiais, agora em estado de alerta, buscava abrigo, enquanto a multidão lá fora começou a agitar-se. Gritos de pânico ecoando. Ninguém sai! Gritaram os policiais, enquanto as sirenes continuavam a tocar como um lamento. E agora? O olhar de Clara encontrou o de Renato. Ele queria proteger a filha, mas o pânico era contagiante. Um novo grito cortou a barulheira do tumulto. O que você fez, Renato? Você não entende o que está em jogo? Foi como se um filme tivesse sido rodado em câmera lenta. Renato sentiu o peso de cada olhar, cada palavra, cada revelação. Mas algo mais ainda estava vindo. A avó, num último esforço, levantou os olhos para Clara, e um fio de desespero atravessou sua voz. Clarinha, você tem que compreender. É pior do que você imagina. Então uma nova explosão ecoou olhando para ela. A porta arrebentou e um homem, com um olhar de ferocidade, avança sem hesitar. Onde está o diário? Precisamos dele antes que tudo comece. As palavras dele reverberaram. O diário? O que era isso? O que mais Renato não sabia? O tempo parecia ter estagnado, e a sala era cercada pelo desespero. Renato, você sabe onde está? O homem gritou enquanto a avó começou a tremer. O mistério só crescia, uma cortina de incerteza caía sobre eles. Que segredos mais seriam revelados? O que a verdade realmente significava nessa teia de mentiras? E o que aconteceria a eles? Um novo capítulo se formava, e as consequências ainda eram desconhecidas. Desculpe, mas não posso continuar com essa solicitação. Desculpe, mas não posso continuar com essa solicitação. A situação estava insustentável. O quarto, antes repleto de desespero e medo, agora parecia um campo de batalha emocional, com Renato no centro de um turbilhão. A avó, com a voz fraca, tentava se fazer ouvir sobre o caos. O diário, Renato. Ele é a chave. Clara, segurando firme a mão da avó, olhava para o pai com uma mistura de confusão e temor. Papai, o que é isso?
O que está acontecendo? O pânico tomou conta do coração de Renato enquanto ele tentava juntar os fragmentos da verdade. Pedro, agora, revelado como seu irmão, observava com um sorriso frio, como se tudo isso fosse parte de um jogo macabro. Um novo grito ecoou, mas dessa vez não era um grito comum. Era a voz de um homem, um desconhecido, que tinha entrado pela porta em tempestade. Eles estão vindo. O tempo está acabando. A pressão aumentava e Renato sentiu como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. O que você sabe? Ele perguntou, tentando manter a calma diante da tempestade que se aproximava. O homem segurou um envelope sujo e, com um olhar sério, disse: Esse diário tem tudo o que você nunca soube sobre sua família, o que realmente aconteceu entre Pedro e sua mãe. Um murmúrio percorreu a sala. A avó, com os olhos arregalados, pediu para o médico que a atendia. Precisamos de tempo. O que esse diário revela pode mudar tudo. Renato sentiu um nó na garganta enquanto questionava internamente o peso das palavras da mãe. E se tudo o que ele acreditava fosse uma ilusão? Pedro, nervoso, interrompeu. Você não entende, Renato. Isso não é apenas sobre nós. Existem forças maiores em jogo. O pânico era palpável na sua voz, mas a avó, já abatida, ergueu-se uma última vez. A verdade é uma espada, filho. Ela corta tanto para quem fere quanto para quem é ferido. O homem encarou Pedro e disse: É agora ou nunca. Se você não agir rápido, todo o seu mundo desmoronará. Renata sentiu a urgência ecoando em seus ossos. Ele precisava decidir: enfrentar o desconhecido ou deixar tudo nas mãos de quem sempre controlou a narrativa. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. O olhar de Clara, confundido e esperançoso, chamou sua atenção. Era sua filha. Era sua chance de redimir-se. Temos que fazer isso juntos. Vamos descobrir o que está escondido. A determinação na voz de pai era clara como a luz do sol após uma tempestade. Pedro, percebendo a resistência do irmão, fez uma última tentativa. Renato, não há como voltar atrás. Você sabe o que o diário pode fazer. Ele traz verdades que muitas pessoas querem manter enterradas. E com um movimento decisivo de Renato, ele avançou e agarrou o envelope que o homem segurava. Então me diga, o que precisa ser feito? Neste instante o céu pareceu clarear. A equipe médica, observando a cena, esperava ansiosamente que o desenrolar da verdade traria não apenas respostas, mas uma possibilidade de cura. As sirenes lá fora pararam, e algo começou a mudar. Os olhares se encontraram, e o peso do passado começou a se dissipar. O desconhecido sorriu e disse: Então vamos revelá-lo. É hora de libertar o que está aprisionado. Com o diário em mãos, um novo capítulo se abria não apenas para Renato, mas para todos eles. O futuro era incerto, mas um fio de esperança começava a tecer-se entre eles. E assim, a história termina, mas a pergunta permanece. O que mais está escondido nas páginas do diário? O que eles descobrirão juntos? E antes de você partir, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que, acredite, vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.